alegria muito grande quando a gente vem à casa do Senhor. Eu creio que Ele fica muito feliz em nos ver, porque Deus é Pai, e Ele se agrada quando os filhos dele andam em comunhão, quando os filhos dele estão em casa, quando os filhos dele estão juntos, quando não há diferença entre os filhos dele, e Ele mesmo dá essas ferramentas para a gente. Eu posso falar isso por uma experiência própria, né? Porque essa semana eu tenho minha casa completa, e minha filha está aqui também, né? Então veio passar uns dias e isso me alegra demais o meu coração. Quando os filhos são distantes, a gente se entristece. Mas Deus é espírito e importa que todos os filhos dele o adorem em espírito e em verdade. E Ele conhece quando nós estamos distantes do coração dele e Ele se entristece. E Ele fica feliz quando nós nos aproximamos do coração dele, quando a gente se interessa nas coisas que vêm do alto, nas coisas que Ele sonhou para as nossas vidas. Muitas vezes nós temos sonhos. Eu tinha sonhos para os meus filhos. A gente idealiza, não que fosse sonho, mas a gente idealiza coisas para os nossos filhos. E chega num momento, Deus mostra qual que é o caminho que Ele tem para cada um dos nossos filhos. Mas na nossa vida espiritual é diferente, porque Deus tem um sonho, um plano, e todos os dias das nossas vidas já estavam escritos. E cabe a nós entender o chamado e o propósito de Deus para que a gente possa agradar a presença dEle. E quando nós nos distanciamos desse propósito, eu creio que Ele se entristece, Ele chama para perto, Ele cria circunstâncias, Ele cria situações para que a gente volte para o caminho que Ele sonhou para as nossas vidas. Então que nós, como os filhos, venhamos realmente adorar o coração do Pai, venhamos colocar nossas vidas completamente à vontade e o sonho que Ele tem para as nossas vidas, amém? Todas as vezes que a gente se reúne como igreja, e que a gente abre a Bíblia, que a gente traz uma palavra, que a gente estuda e busca a presença de Deus, tem um propósito. O propósito é divulgar e difundir o quê? O Evangelho de Cristo. O que é o Evangelho? São as boas novas. O que são as boas novas? A nova vida que a gente recebe a partir do momento que nós encontramos com Jesus Cristo. Então, todos os domingos, quando a gente vem aqui, nós temos uma expectativa de receber uma palavra que vá fazer bem para a minha vida. Na maioria das vezes, a palavra que eu quero receber é aquela que faz bem para o meu ego. Estou falando de mim. Eu não quero uma palavra que me confronte, eu não quero uma palavra que me empurre, mas eu quero aquela que satisfaça o meu coração e que vai de encontro com a minha necessidade, que supra o meu desejo e que eu saia daqui irradiante e que receba um toque do Senhor, receba a cura, receba a bênção e tudo isso. E o Senhor tem isso para as nossas vidas. Mas como o Evangelho é boa nova e a boa nova é conversão, muitas vezes o caminho que nós estamos trilhando da nossa vida é completamente contrário àquele que o Senhor sonhou para a gente. Daí Ele começa a falar, não, você precisa virar e voltar, você precisa se converter. Então o Evangelho muitas vezes, apesar de ser uma boa nova, é um confronto para as nossas vidas. Ele fala assim, esse caminho que você está trilhando, Márcio, pode ser um caminho de morte, então vamos virar e voltar, porque é isso que eu tenho para a vida de vocês, para a sua vida. Então às vezes nós somos confrontados com a palavra. Só que a palavra é uma espada de dois gumes, que ela confronta, separa a alma, o espírito, e ela consola, ela confronta e consola. Ela abate, ela levanta, ela abate com o propósito de morrer para o mundo e para a nossa velha natureza. Fomos ministrados muito bem num teatro na sexta-feira, e nos dá uma nova oportunidade para que a gente venha renascer em Cristo. Esse é o consolo. Confronto, abato. Consolo, levanto. E isso Deus tem para as nossas vidas. Todas as vezes que a gente abre a Bíblia, que a gente compartilha a palavra do Senhor com a igreja, ou quando a gente está lendo em casa, buscando a presença do Senhor, a palavra tem esse objetivo, de nos levantar, nos levar para a presença dEle, e para que a gente venha cada vez mais olhar para dentro de si, cada um olhar para dentro de si, de nós mesmos, e analisar como está o meu coração. Porque nós temos facilidade de ver a palavra, ler a palavra e aplicar na vida do nosso cônjuge, dos nossos filhos, dos nossos irmãos. Mas que a palavra venha a ser realmente um espelho para as nossas vidas, que demonstre como nós estamos, para onde nós estamos indo e para onde que o Senhor quer que a gente vá. Então que a gente venha, pela graça de Deus, conseguir passar uma palavra para vocês, que venha trazer todos esses elementos e que a gente venha sair daqui edificado pelo Espírito Santo de Deus. Porque quem somos nós? Nada mais um vaso. O que a gente retém? Nada. Mas nós somos um vaso para reter a glória de Deus. Que a gente tem que ser restaurado cada vez mais para que a unção e a glória de Deus esteja sobre nós e a gente possa dar a todos aqueles que estejam próximos de nós. Então, minha oração nesse dia é que a palavra alcance o objetivo dela.
Amém? Eu tenho uma palavra que está aí no boletim de vocês, que diz assim, o tema, árvore da vida. E o versículo base está em Mateus 7,17, diz assim, daí tem um outro assim, assim, toda a árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Sabemos que pelos frutos as árvores são reconhecidas, e dessa forma seremos avaliados diante de Deus e reconhecidos diante dos homens. Por onde a gente passa, as pessoas nos conhecem, pelas nossas atitudes, pelo carimbo, pelo estigma. Aí vai um homem de Deus, já falei algumas vezes isso aqui, aí vai uma pessoa. Uma vez eu encontrei uma pessoa que eu conhecia há mais de 15 anos e falei, olha, aquele seu amigo daquela velha guarda está aqui na igreja com a gente. Ele falou, isso aí é carne ruim, ele falou, esse aí, os frutos desse cara, cuidado, porque você vai ver o que ele pode aprontar. Ou seja, ele estava ainda avaliando a vida daquele irmão pelo histórico do passado. Mas eu falei, não, ele já mudou e tem mudado cada vez mais. E hoje em dia eles reconhecem um ou outro que os dois foram transformados. Da mesma forma que eu fui tirado daquele lugar e automaticamente e naturalmente os processos vão sendo transformados e a nossa vida vai sendo transformada. Porque a seiva, as nossas raízes hoje estão estendidas junto a ribeiros de água. E esse ribeiro a gente foi enxertado na videira verdadeira. Então, naturalmente, nós como discípulos do Senhor e servos dele, passamos a dar novos frutos. Agora, se eu estou na igreja há determinado tempo e esses frutos não mudam, existem áreas que precisam ser tratadas. Existem muitas áreas. Eu lembro quando eu era pequeno que eu ia para o sítio, que eu sou de São Paulo, né, da capital da pedra, na selva de pedra, mas quem mora em São Paulo vai muito para sítio, vai muito para o interior, e eu ia para o sítio do meu tio e lá tinha um pomar. E eu tinha uma expectativa quando eu chegava lá, naquela época. Daí eu ia comer laranja, eu ia pegar mexerica, tinha de tudo, tinha até aquela fruta do conde, que o pessoal de Minas chama de pinha. Eu tinha uma expectativa, e eu já falei aqui também, mas lá tinha um abacateiro lindo, lindo abacateiro, uma sombra enorme, bem na entrada do sítio, só que o fruto nascia podre, uma árvore doente. Então, nós podemos ser uma árvore que está no jardim de Deus, e os nossos frutos ainda não ser aqueles que o Senhor desejou para as nossas vidas. E para isso, a palavra nos traz confronto e deixa bem claro aqui em Mateus, que toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. E aquela síndrome de Gabriela que tem no Brasil, eu nasci assim, eu vou morrer assim, Gabriela, isso mudou nas nossas vidas. Eu nasci assim, fui transformado pelo Senhor, e meus frutos vão ser transformados também. Eu não vou aceitar isso mais na minha vida. Só que a gente luta contra algumas coisas. Primeiro, eu luto contra o meu temperamento. Tem pessoas que têm um temperamento explosivo. Tem pessoas que são passivas. Só que temperamento é muito diferente de caráter. Jesus veio transformar o nosso caráter. Quando ele fala de caráter, não importa o meu temperamento. Pedro era um cara altamente explosivo. Chegou num tempo, ele ainda pisou na bola algumas vezes andando com Jesus, viu? Pisou na bola algumas vezes, só que chegou num dia que ele realmente teve um encontro com o Senhor. E o temperamento dele foi transformado, e foi dominado, e foi controlado pelo caráter dele. Então, eu sou um cara explosivo, e tenho um caráter que está sendo transformado para que cada vez eu exploda menos. Porque tem hora que eu tenho vontade de dar pancada mesmo. Assim, com a mão aberta, com a mão fechada, mesmo sem saber brigar. Mas o Espírito Santo tem trabalhado na minha vida, então que ele venha trabalhar nas nossas vidas, dominando o nosso caráter, para que a gente não venha a ser reconhecido pelo nosso temperamento, mas que a gente venha a ser reconhecido pelo caráter de Cristo que habita nos nossos corações. Nós temos que ser transformados dessa forma, para que esse caráter de Cristo salte, sobressaia nas nossas vidas, muito mais do que a nossa aparência externa, muito mais do que o nosso estilo de ser. Não importa o estilo que a gente tenha. Igual o Espírito Santo, ele sopra onde quer, ele faz, Deus faz da forma que ele quiser, não importa de onde vem, nem importa de onde vai. Porque ele tem a multiforme sabedoria, multiforme forma de agir. Nós somos assim, olha, tem uma multiformidade fantástica aqui. Cada um tem uma característica, um temperamento e um caráter. Mas, quando fala que até que todos nos tornemos um, a imagem de Cristo, é realmente
no caráter, que todos nós, não importando o temperamento, nós venhamos ter esse caráter de Cristo. Jesus está aqui, estava confrontando eu vou ler o contexto inteiro disso aqui. Mateus 7, 15 a 21. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, e nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos, olha só, é cortada e lançada no fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Jesus estava pregando às multidões e confrontando os fariseus. Ele estava pregando à multidão e confrontando os fariseus. Se a gente ouve tanta história de Jesus, a gente ouve tudo. É uma história muito complexa, houve uma transformação na humanidade, mas foram 3 anos e meio. Foi um espaço de tempo muito curto para fazer tudo aquilo que ele fez. Existiam alguns impérios, existia o império de Roma, existia o império dos judeus, dos fariseus, dos sacerdotes, que todos eles perseguiam Jesus. Todos eles perseguiam porque Jesus confrontava com amor. O estilo de liderança dele era inspirativa, inspiradora. As pessoas passavam a seguir Jesus baseado nos feitos que ele tinha feito e no amor que ele transbordava. Quando estava diante de uma prostituta, ele amava aquela vida e não olhava para o pecado. E o povo queria apedrejar. Então a atitude de Jesus ela era cativante. E a atitude dos sacerdotes era impositiva, baseada na lei. Ela era impositiva. Se você não fizer, você vai morrer. Se você pecar, você vai ser apedrejado. Você tem que submeter, porque eu fui estabelecido sacerdote aqui. Só que a gente vive no tempo da graça, nós somos a igreja de Cristo, e nós temos que ter esse mesmo tipo de estilo de vida. Que as pessoas venham seguir a Jesus por aquilo que a gente vive, que a gente fala, aquilo que a gente se entrega, pelo amor de Cristo que habita em nós. Quando Jesus reina nesse lugar, o nosso coraçãozinho ele é completamente transformado. E não mais a imposição dos sacerdotes tem que ser feito assim. Não, é pela graça. E Jesus estava dando uma raquetada nos sacerdotes e ensinando para os discípulos. Olha, mais do que me seguir tem que ter fruto. Pessoas seguiam a Jesus porque se interessavam nos benefícios que poderiam ter. Só que muitos se convertiam. Muitos eram só prosélitos, estavam lá andando, seguindo, não sabiam nem o que estava acontecendo. Outros falaram, não, eu vou largar tudo e vou seguir a Jesus Cristo de Nazaré. E aí houve uma transformação. E esses que passaram a seguir a Jesus Cristo, passaram a ter os mesmos frutos que ele tinha. Eles passaram a amar como Jesus amou. Eles passaram a fazer o bem e também curar a todos os oprimidos do diabo, porque Deus também estava com ele, como está lá em Atos 10, quando Deus está falando sobre Jesus. Jesus, por onde passava, fazia o bem e curava os oprimidos do diabo, porque o Pai estava com eles. Então, aqueles que seguem o Senhor, têm esse mesmo espírito, têm esse mesmo coração, têm esse mesmo fruto. Por onde passa, faz o bem, cura os oprimidos, se entrega por uma causa que não é sua. É isso que Jesus fazia. E ele foi altamente questionado pela casta sacerdotal, porque ele estava tirando, sem eles perceberem, o poder daqueles homens que tinham o controle na mão. Eles eram os homens de Deus. Jesus falou, não, todos são. Aqueles que vêm a mim jamais lançarei fora. Então hoje nós somos o corpo de Cristo. Hoje nós somos essa raça eleita, esse sacerdócio real. Nós somos este povo. E automaticamente temos que ter esses frutos. Se eu estou enxertado na videira verdadeira e não tenho esses frutos, tem alguma coisa errada que precisa ser transformada na minha vida. E que essa palavra que a gente venha analisar, cada um analisar a si mesmo e ver como estão os nossos frutos, como está o nosso amor, como está, quando eu vejo a dor do meu irmão, como que eu
entendo essas coisas. Ele estava ministrando como quem tem autoridade, advertindo que árvores sem frutos poderiam ser cortadas. Está deixando claro que conhecimento sem prática não vale nada e pode trazer morte. Os sacerdotes estavam desesperados, porque eles estavam perdendo esse lugar. E o povo parou de crer nos sacerdotes. Se é pelos frutos que a árvore é reconhecida, podemos fazer uma autoanálise. Queridos, Jesus é a árvore da vida. Jesus é a árvore da vida. Quem está em Cristo aqui? Quem já nasceu de novo? Ele é a árvore da vida. Ele que transforma as nossas vidas e Ele tem um plano e um propósito específico para cada um de nós. João 15, de 1 a 6. Eu sou a videira verdadeira. Meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, Ele corta. E todo o que dá fruto, Ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim. Vamos ler junto o 4? Qual o risco que nós temos? Se eu pegar só esse versículo. O risco que nós temos de um dia declarar o Senhor como meu Senhor e Salvador, e eu estar vindo à igreja e não permanecer na videira. Eu estar vindo à igreja e meu coração está longe da presença do Senhor. Eu estar vindo à igreja e não ter comunhão com Deus. Então, eu estou me enganando. Teve uma palavra que eu preguei uns dias atrás, chama auto-engano. A gente faz uma autoanálise e vê se eu estou me auto-enganando. Eu venho à igreja, mas não tenho sentimento. Eu venho à igreja, mas não amo o meu inimigo. Eu venho à igreja e não amo nem meu irmão. Eu venho à igreja e estou torcendo para que meu irmão não se dê bem. Quantas lutas tem dentro da nossa cabeça? E quando a gente está com raiva, então, vem aqueles pensamentos mais primitivos. Poxa, seria bom se morresse, né? Então, tem hora que passam uns pensamentos, sai diabo, porque se a gente emprestar um momento de fraqueza para ele, ele vai vir e vai falar bobagem no nosso ouvido mesmo. Mas, eu não quero me enganar, eu não quero vir à igreja, eu quero ser igreja onde eu estiver, né? Nós temos que ser igreja aonde nós estivermos, e aí nós vamos estar permanecendo no Senhor. Daí, igual quando Pedro foi confrontado, ele falou, você é um deles? Ele falou, não sou não, ficou com medo, ainda naquela transformação completa. Se ele andou com Jesus, passou por isso, será que a gente não passa? Quando nós somos confrontados, e aquela oportunidade de obter alguma coisa, sendo que a gente pode falar uma mentirinha. A gente pode falar aquela mentirinha, a gente vai abreviar, a gente vai estar negando Jesus, mas é só um pouquinho. Eu não estou permanecendo no Senhor. Daí eu corro o risco, sabe do quê? De ser cortado. Se eu estou dando fruto, ainda que seja pouco, ele vai dar uma podada, vai dar uma ajeitada, né? Igual as meninas, quem tem cabelo, né? O meu caso, as meninas, quando ela está com a pontinha dupla, ela tem que podar para o cabelinho, para nascer mais. Quando a gente não está dando fruto, pouco fruto, o Senhor vem dar uma podada, dar uma ajustada nas nossas vidas, para quê? Para que a gente dê muito mais fruto. Verso 5, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo lançado ao fogo e queimados. Querido, quer ver uma coisa interessante? Lá no Jardim do Éden existiam algumas árvores, entre elas duas famosas. Vocês lembram quais que eram? No Éden. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus falou, de todos os frutos das árvores vocês podem comer, só não pode comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Daí nós sabemos bem a história, né? O diabo chegou para Eva, não foi assim que Deus disse, né? Só que se você comer, você vai ser igual ele, lançou a semente, lançou a dúvida, eles foram lá, comeram do fruto, ela deu ao seu marido, ele comeu. Quando ele comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que Deus fez, vocês lembram? Deus os retirou do jardim e colocou querubins com a espada flamejante para que eles não tivessem acesso
a árvore da vida. E que eles iam ter que passar por um processo de morte, mas eles não iriam ser eternamente pecadores. Eles iam passar pelo processo de morte, mas não seriam eternamente pecadores. Essa árvore da vida está aqui no Novo Testamento. Quem comer dessa árvore tem a vida eterna. E com uma característica, santificada e com um propósito. Então Jesus fala assim, eu sou a árvore da vida, aquela que ficou bloqueada por todos esses tempos. Eu vim aqui abrir mão da minha glória, agora aqui. Aquele que comer do meu fruto vai ter acesso à vida eterna. E não só isso, vai ter as minhas características enquanto estiver aqui na terra. Porque se tiver sem fruto eu corto, se tiver pouco fruto eu podo, para que cresçam e cresçam na minha presença e sejam um instrumento por onde passar. Que essa é a principal característica de Jesus. No reino não existe agente secreto. Por onde nós passarmos, nós temos que deixar o fruto de santidade. Nós temos que deixar o fruto de pureza. O fruto de alguém que tem algo diferente. E a nossa essência tem sido transformada pela presença do Espírito Santo de Deus. Ou não? Ele está aqui. Ele tem falado. Eu tenho deixado transformar? O Senhor não nos chamou para sermos juízes. O Senhor nos chamou para sermos árvores frutíferas. Pessoas que têm a semente e que essa semente vai para outro. Um bom fruto é aquele que tem a semente. Sem ser os frutos transgênicos, de híbridos que a gente tem hoje, que eles retiram a semente e fica mais fácil de comer. Eu nem sei como eles reproduzem esse trem aí. Eles reproduzem sem semente, né? Mas nós somos aquelas árvores que têm bom fruto e o fruto tem semente, que por onde nós passarmos, vai ficar uma semente da nossa vida. E sabe o que é pior? Tendo eu a presença de Jesus Cristo ou não, por onde eu passar eu deixo uma semente. Por onde eu passo, principalmente se eu levanto a bandeira do Evangelho da Paz, e se eu falo que eu sou crente, as pessoas estão com a lupa desse tamanho, olhando para dentro das nossas vidas e nos analisando para ver como que age aquele crente. Se ele dá uma trambicada aqui, eu também posso ser um pouco trambiqueiro ali. Ele é crente, ele diz que anda com Deus. Então, que a gente coloque, eu estou deixando a barba crescer para colocar ela de molho bem direitinho e analisar como que está a minha vida e qual a responsabilidade que Deus colocou na minha mão e nas nossas mãos, igreja. Ninguém é igreja sozinho. Todos nós fazemos um corpo, mas nós temos uma responsabilidade individual fantástica, de por onde nós passarmos, temos a oportunidade de deixar uma boa semente do Evangelho do Reino, que ela é mais do que conhecimento, ela é vida. Esse conhecimento que a gente tem de Jesus Cristo tem que transformar a nossa vida. Isso começa dentro de casa, a gente sabe muito bem disso. E existem muitos tipos de fruto. Tem os frutos do Espírito lá que estão em Gálatas, o fruto do Espírito que está em Gálatas, né? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Daí diz assim ainda em Gálatas, contra essas coisas não há lei. Mas eu quero tratar e quero aplicar essa palavra que está aqui em Mateus, em parte do Sermão do Monte. E eu estava estudando que tem uma palavra em grego, está aí no boletim de vocês, que fala assim, Macarios, fala Macarios. A tradução é bênção de Deus sobre o seu povo, abençoado, feliz e bem-aventurado. Parte do Sermão do Monte tem uma parte que a gente chama assim, que são as bem-aventuranças. O que são as bem-aventuranças? São os abençoados, são os felizes, são aqueles que encontraram a presença do Senhor. E ali descreve uma série de características de quem é abençoado, de quem é feliz, de quem é bem-aventurado. Todos os que estão em Cristo são bem-aventurados. Todos os que estão em Cristo são felizes e são abençoados. Eu queria que vocês tenham um quadradinho no boletim de vocês, não é verdade? Os frutos que trazem vida, qual que é a segunda parte? E os frutos que trazem morte, o próprio Jesus disse para aquela figueira que não tinha, seja amaldiçoada e morra. Então, nós estamos enxertados na videira, estamos colhendo da seiva dele. Temos tido frutos? Ah, pastor, o que é um fruto? A gente vai ver um pouquinho para cá, frutos baseados em atitudes de discípulos. Não estou falando de fruto de falar, você está
convertendo gente, está fazendo, mas isso vai ser um processo natural e vai acontecer. Mas antes disso, são frutos de transformação das nossas vidas. E os maiores beneficiados dos frutos, quando a gente semeia, é aquele que está semeando, somos nós mesmos. A árvore é aquele que mais recebe da bênção do Senhor. Eu quero já aplicar. Mateus 5, 3-9. Bem-aventurados, abençoados os pobres de espírito. Preenche aí. Pois deles é o reino dos céus. Essa palavra Macários aparece demais na Bíblia. Quando Moisés estava no monte, e falando sobre as bênçãos, usa essa palavra Macários também. No Novo Testamento aparece 30 vezes. Então, abençoados, Macários, são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobre de espírito é um contraponto ao espiritualmente orgulhoso. O pobre de espírito é aquele que é capaz de reconhecer que as palavras do mestre são superiores a todo o seu próprio conhecimento. Pobres de espírito são os não orgulhosos, os não soberbos. Quando ele estava ministrando isso, vale lembrar o contexto da época, para os sacerdotes e para o povo. Pessoas que seguiam ele eram os mais pobres, os mais miseráveis, aqueles que tinham necessidades. Mas, com o tempo, pessoas passaram a seguir eles que tinham condições também, porque reconheceram o seu senhorio. Então, vai ser abençoado aquele que reconhece, que abre mão. Porque, muitas vezes, nós temos posses ou nós temos condições, e você fala assim, eu não tenho falta de nada, para que eu preciso de Jesus? Para que eu preciso dessa bênção? Se eu já sou abençoado, se eu já tenho tudo. Só que enquanto eu não me tornar, não subjugar a minha vontade, a minha alma, ou aquilo que eu acho que sei, como pobre de espírito, fala, Deus, não sei de nada, como Paulo fez, colocou tudo como esterco, eu não recebo o reino dos céus. Então o soberbo não recebe o reino dos céus. E eu estou atribuindo essa atitude, a esse fruto, a uma característica que a gente tem que ter. Uma das características, ser pobre de espírito, reconhecer que o Senhor é superior a tudo aquilo que a gente já sabe, já viveu, e a gente abre mão. É quando Jesus falou assim, que está lá em Filipenses, que ele abriu mão de tudo por aquilo que estava proposto. Se eu não abrir mão de tudo, eu não sou considerado um pobre de espírito, porque eu sou autossuficiência. A autossuficiência nos mata. Os sacerdotes morreram, a gente não tem esse relato, mas eles não aceitaram o Senhor porque eles eram autossuficientes, eles eram os guardadores da lei. Enquanto a gente não tirar tudo aquilo que a gente acha e deixar assim, e deixar o Senhor entrar, eu não tenho o reino dos céus. E isso é um fruto. Isso é um fruto, que a gente venha começar a analisar nossas próprias vidas. Esse é um fruto. Bem-aventurados, abençoados, macários, os que choram, porque serão consolados. Os que choram de arrependimento, os que enxergam onde chegaram por más decisões, os que reconhecem os seus erros. Pior erro do ser humano é não reconhecer onde errou. Esse é o pior erro. E muitas vezes a gente colhe frutos ruins e a gente atribui a outros os frutos que a gente está colhendo. E eu não reconheço aonde eu errei. É mais fácil para mim atribuir o erro a qualquer pessoa, principalmente a minha esposa. Mas, se eu não chorar de arrependimento, se eu não chorar de quebrantamento, eu também não vou ser consolado pelo Senhor. Bem-aventurados, abençoados, macários, os humildes, os mansos, pois eles herdarão a terra por herança. Isso está em referência ao Salmo 37:11. Mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão do seu bem-estar. Às vezes, a nossa falta de humildade nos bloqueia de receber um conselho sábio. Às vezes, a nossa falta de humildade nos impede de ouvir alguém que, teoricamente, tem uma patente menor do que a minha. Às vezes, a minha falta de humildade, um aprendiz na minha profissão, eu sou carpinteiro, marceneiro há alguns anos. Às vezes chega uma pessoa nova e me dá um toque e fala, poxa, esse caminho é melhor. Daí, a minha falta de humildade, eu posso impedir de eu aprender uma coisa nova.
E com Jesus, Jesus veio confundir os sábios. Jesus veio usar aquele que não tinha a menor perspectiva e nem expectativa. Por isso, existia uma resistência da nobreza de ouvir: quem são esses caras, esses pescadores? Quem é esse Jesus? Galileu? Quem é? Eles não tinham essa humildade. Mas a gente tem que aprender, eu tenho que aprender a ser humilde, a ouvir, porque Deus usa os pequeninos, Deus usa as nossas crianças. A gente tem testemunhos maravilhosos de crianças que aprendem alguma coisa aqui na salinha, chega em casa e vai questionar os pais. E são perguntas difíceis. São perguntas difíceis que as crianças fazem, porque elas realmente aprendem a ir atrás. Daí a criança fala para o pai: isso é dessa forma. O pai fala: não é não. Não soube ouvir o que a criança disse, não foi humilde o suficiente. Deus usa quem Ele quiser e a circunstância que Ele quer. Mas essa característica de humildade e esse fruto tem que estar dentro de nós. Nós temos que ser humildes. Diferentes dos sacerdotes que sempre transferiam seus erros aos outros e nunca eram capazes de se autoavaliar. Bem-aventurados, abençoados são os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Eles viviam um tempo onde a justiça era decretada pelos sacerdotes e aplicada pelo povo. Exemplo, os apedrejamentos. Os sacerdotes aplicavam a justiça diante do povo e levavam para o centro da cidade para que o povo fosse aqueles que matavam. Então, eles não tinham essa justiça ela era imposta. Aquele que coloca sobre o Senhor sua sede de justiça irá descansar satisfeito, porque o Senhor é a nossa justiça, como está em Jeremias. O justo, até quando ele é injustificado, ele descansa, pois o Senhor é a sua justiça. E isso é suficiente para se sentir satisfeito. Quando eu me sinto injustiçado, eu me torno um justiceiro. E é isso que a palavra está falando. Que eu não venha me tornar um justiceiro por me sentir injustiçado, mas que eu venha ser aquele que descansa no Senhor. Porque quando eu descanso no Senhor, a palavra está me garantindo que eu me torno um satisfeito. Você já viu uma pessoa injustiçada? E quando ela quer fazer a justiça, ela se torna uma perseguidora. Ela se torna uma pessoa que ela é insatisfeita. Ela se torna uma pessoa que não descansa. Porque fizeram mal para mim. Eu quero justiça. Eu quero fazer. Então a gente tem que aprender a descansar no Senhor, porque aquele que está no Senhor tem esse fruto, tem essa atitude, tem essa característica. Não vai atrás da justiça própria, porque o Senhor é a nossa justiça. A gente ora e descansa, porque no tempo dele, ele aclara todas as situações, ele trata as situações. Eu estou falando de frutos, de características que nós, como filhos do Senhor, que estamos enxertados na videira verdadeira, temos que ter. Se eu não as tenho, pode ser que eu não esteja enxertado na videira verdadeira. Ou pode ser que nessa área o meu temperamento está ganhando do caráter de Cristo que habita em mim. Então eu tenho que fortalecer o meu caráter. Como que eu vou fortalecer o meu caráter? Para que ele subjugue o meu temperamento. Buscando na palavra de Deus, orando, buscando ajuda, buscando pelos irmãos. Mas esse fruto tem que estar em mim. Esse da justiça, que fala que vai ser satisfeito, esse é o que mais aflige a igreja. Porque nessa hora que nós paralisamos, quando a gente se sente injustiçado, quando a gente se sente menosprezado, às vezes a gente quer fazer justiça, mas o Senhor está falando assim: descansa, meu filho, descansa, Márcio, você vai ficar satisfeito. Eu sou a sua justiça, sou eu que olho por você, eu sou Jeová, eu abençoo a tua vida, eu cubro a tua casa, eu abençoo o seu ministério. Então, que toda sede de justiça por nós venha a ser aplacada pelo tempero do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. E aí, nós seremos satisfeitos. Vocês estão entendendo? Bem-aventurados, abençoados, macários, os misericordiosos, pois obterão misericórdia. O que é o misericordioso? É aquele que consegue enxergar a dor do irmão, aquele que aprende a amar como Jesus amou, aquele que aprende a se entregar, aquele que pega aquilo que tem e divide com quem não tem, aquele que reconhece que tudo que ele tem
Deus o fez mordomo para que ele possa abençoar os outros, aquele que age com misericórdia, aquele que, quando alguém estiver te devendo alguma coisa, ele lembra da misericórdia que Deus teve da vida dele e também aprende a abrir mão. Não é para ser bobo não, viu? Mas, don't get me wrong. Tudo na vida tem limite, tem tratado. Não quer trabalhar, também não come. Mas, eu estou falando da misericórdia. Ninguém vai passar necessidade, ninguém vai passar dificuldade, sendo que os misericordiosos não possam vir, abraçar e levantar. E esse fruto da misericórdia tem que estar nas nossas vidas. Isso se resume, sabe do quê? No ágape, no amor de Deus, no amor de dar. Porque os misericordiosos, todas são condicionais. Obterão, o que eles obterão? Misericórdia. Nós precisamos aprender cada vez mais, povo de Deus, a amar como Jesus amou, se entregar como ele se entregou e parar de vir e receber somente para nós mesmos. O misericordioso é aquele que por onde passa, deixa o carimbo dele. Ele passa a ser generoso também. Eu já contei a história de restaurante. Como eu já trabalhei com restaurante, toda vez que eu vou num restaurante e eu sou mal atendido, eu fico louco. Eu fico muito bravo, sabe? E tem a hora que eu falo, não vou dar nem caixinha. Mas como eu já fui garçom, eu sempre dou, pelo menos aí, a caixinha correta, né? Eu nunca deixo de dar caixinha. Por essa palavra de misericórdia. Por essa palavra de misericórdia. Eu falo, Deus, eu não quero não. A pessoa não está merecendo não. Mas esse é o sustento da vida dele. A gente não sabe o que ele está passando. Então está aqui a caixinha. Porque a nossa justiça própria, ela é terrível. O que a Bíblia fala que ela é? Eu não vou entrar no detalhe do que é esse trapo. Mas é ruim. Realmente é ruim. A nossa justiça não serve para nada. E aquele que aplica a justiça em todas as coisas, ele não sabe viver de acordo com a misericórdia que Deus já colocou sobre as nossas vidas. Então, que a gente venha a ser esses misericordiosos. Amém? Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Isso fala de olhos bons. Lembra aquele versículo? Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os seus olhos forem maus, Jesus fala assim, deixa vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Eu creio que ele deve estar falando assim, as crianças têm olhos bons. Eles brigam, saem no tapa aqui, daí vem reclamar, pastor, me bateu, não sei o que. Tá, separa um de lado, pede desculpa, passou 3 minutos, eles estão brincando de novo. Olhos bons, pureza, puro de coração. Puro de coração. Como é o nosso coração? Eu não vou falar nada contra mineiro, porque a igreja é predominantemente mineira, né? Mas os mineiros, eles falam que o mineiro tem um carinho, um estigma que eles são desconfiados. Então, talvez já tenham passado por alguma situação que passaram a ter essa desconfiança. Mas, uma coisa que eu aprendi com os americanos é que o americano confia em você até que você prove o contrário. Existe uma pureza de coração. Então, tudo que você falar, ele vai crer. Até o dia que você der um motivo para não crer, ele vai passar a desconfiar de você. Então, puro de coração é isso. Quando o irmão te fizer uma coisa, a primeira intenção que vem na sua mente é o seguinte, ele não está fazendo para te prejudicar. Pureza de coração. Pureza de coração. Porque os puros de coração são aqueles que vão ver a Deus. Não ser fingidos. Não ser fingido no pensamento, não ser fingido na vontade, não ser fingido na emoção, não ser fingido nas nossas ações. Puro de coração. Tudo que a gente for fazer, que a gente faça de coração aberto, como se estivesse fazendo para o Senhor. Pureza de coração. Tem que tomar cuidado com a pureza de coração, com aquele extremamente sincero. Eu posso ser extremamente sincero e me tornar um grosso, com amor, com muito amor, viu? Não, eu sou sincero mesmo. Ok, coloca um temperinho aí, né? Coloca um temperinho aí para que a gente possa ver um pouco de humildade, misericórdia. Então, meu temperamento é isso, sincerão. Sejamos sincerão. Com misericórdia, com amor, com humildade, sem soberba, tendo todo o fruto que o Senhor já nos deu. Tem hora que a gente tem que ser enérgico. Tem casos e casos, mas o nosso fruto fala de nosso carimbo, não fala de uma situação esporádica que acontece. Você já ouviu aquela história? Aquela pessoa é tão calma, aquele dia eu vi ele bravo. Ou sabe o quê? Aquele dia foi um dia atípico. Mas
o fruto predominante daquela pessoa. Se eu ver o Edinho bravo com alguém, olha, deve ter passado um boi, boiada, passou muita coisa para eu ver ele dessa forma, sem ser dentro de casa, Cris, tá? Sem ser dentro de casa. Eu estou falando do meu convívio, da área que eu posso colher frutos, né? Então, ele é predominantemente calmo. Se eu ver um fruto ruim, foi um ato esporádico. Agora, qual tem sido os nossos frutos no dia a dia? É dessa forma que nós somos reconhecidos. É ou não é? E puro de coração. 9. Bem-aventurados, abençoados, macários. Isso aqui é o ponto que todos nós precisamos ser e ter com evidência. Os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Essa é a nossa principal característica. Tem irmão que se vê uma briga de dois, ele vai lá apagar com gasolina. Então, tem aqueles que, eu tinha amigos, não, está vivo, né? Mas eu não tenho visto tanto. Não podia ver uma briga que ele pulava para dentro. Ele falou, não sei nem quem está certo, nem quem está errado. Eu quero bater. Eu acho que ele sentia prazer também em levar umas pancadas. Mas nós somos pacificadores. O Senhor nos chamou para que a gente venha ser pacificadores. E tudo que a gente venha fazer, venha trazer paz. E não ser mediadores de conflitos, que a gente vai jogar gasolina e explodir. Nós somos pacificadores. Esse fruto é a maior característica que a gente pode ter. Poxa, está tendo um conflito. Vou chamar lá o Carlinhos, Nana e a Cris, que eles são super agressivos, para ir lá. Não, eles são super tranquilos, vão lá, vamos pacificar. Como nós temos sido reconhecidos quando tem uma explosão? Nós somos bombeiros ou a gente apaga com gasolina, né? Nosso temperamento pode ser explosivo, mas quem está em Cristo tem o caráter transformado e age como pacificador. O mundo jaz no maligno e ele já causa muita confusão. E por que muitas vezes eu que estou dentro da igreja também causo? Já tem o diabo para a gente arrumar confusão, gente. Já tem o diabo. Por que eu tenho que ter essa característica também? Você já ouviu dizer, ou já percebeu que tem pessoas que gostam de confusão? Eu gostava. Eu gostava. Não gosto mais, não. Graças a Deus. Inclusive, de confusão, estou querendo correr. Quem tiver uma confusão, não me chama, não. Só se for. Estou brincando. Nós somos pacificadores. E o maior beneficiado o maior benefício de ser um pacificador é meu mesmo. Amém? Tem aqui eu coloquei um escrito aí que eu estava lendo, estudando isso aí, esse texto na Bíblia King James. Diz assim: o ministério da pacificação envolve a resolução de conflitos por meio da imediata apresentação de desculpas e atos de restituição. Vamos lá de novo. O ministério da pacificação envolve a resolução de conflitos por meio da imediata apresentação de desculpas e atos de restituição, da recusa em buscar vingança e do humilde serviço a amor aos inimigos. Então, o pacificador, ele engloba grande parte desses frutos que nós já estudamos aqui para cima. É aquele que é humilde, aquele que ama, aquele que se entrega, aquele que tem empatia, aquele que não se transforma em um acusador. Porque uma característica que acontece com frequência é nos tornarmos acusadores. Acusadores. Daí foi, poxa, será que eu estou igual aquele povo que queria apedrejar aquela mulher? Por causa do meu senso de justiça. Jesus veio transformar tudo isso. Jesus veio transformar tudo isso. Então, meu senso de justiça hoje está baseado nele, para que eu não venha a ser aquele que julga injustamente ou condena precocemente. Porque se o Senhor não condenar, ninguém está condenado. E Ele perdoa todos aqueles que se arrependem e se quebrantam e choram na presença dEle. Amém? Eu fiz uma tabelinha
para que a gente possa ler de forma prática esses pontos. Aqui fala do fruto, atitude e do benefício desse fruto, dessa atitude. Se eu for pobre de espírito, se for quebrantado, eu recebo o reino dos céus. Se eu for como aqueles que choram, que arrependem, que reconhecem os seus erros, que se prostram diante de Deus, eu vou ser consolado. Não tem como eu ficar chorando por uma situação muito tempo. Porque o consolo vem. Quanto tempo Davi chorou por o filho que ele teve com a Batseba? Ou Batseba. Davi chorou uma semana por aquele menino. Se prostrou. E ele tinha sido advertido que o menino morreria, mas ele clamou diante de Deus uma semana, não comeu, ficou com o rosto em terra. Quando ele ficou sabendo que houve um burburinho, que estavam conversando, o que vocês estão falando? Estava todo mundo com medo de falar com Davi que o menino tinha morrido. O menino morreu. Ah, vocês estão assim porque o menino morreu? Morreu. Levantou, tomou banho, pôs veste limpa e foi comer. Daí o pessoal, poxa, você estava chorando até agora? E por que você levantou? Tem mais alguma coisa que eu posso fazer? O menino já morreu. Eu só vou encontrar com ele depois. Então, tem um período para chorar. Não tem como eu ficar chorando por uma situação que passou 15 anos. Então, os que choram, os que se arrependem, os que se prostram, vão ser consolados. Agora, o meu choro e a minha angústia não pode ser maior do que o consolo do Senhor, porque eu posso ficar chorando tanto e me sentir tão injustiçado que eu não vejo que o consolo já chegou sobre a minha vida. Então, existe um período. Depois do terceiro dia, Jesus ressuscitou. Chega de choro. E vamos regozijar nele. Tem que se deixar ser consolado. Os humildes herdarão a terra. Os que têm sede de justiça serão satisfeitos. Os misericordiosos obterão misericórdia, e os puros de coração verão a Deus. Gente, se a gente pegar amanhã cedo e ler assim, quais são os frutos que eu preciso ter? E só falar, Deus, hoje eu quero ter, quero ser pobre de espírito, quero ser humilde, quero chorar, quero ter justiça correta, ser misericordioso, quero que meu coração seja puro. Eu vou colher todos esses benefícios nesse mesmo dia. E existe um mundo aí fora, com a lupa grande, igual eu falei, analisando tudo que a gente faz. Tudo que a gente faz está sendo visto pelo crente. Qualquer outra religião, acontece um assassinato, acontece alguma coisa, fala, aquela pessoa matou. Né? O assassino pertence a determinada religião. A pessoa matou. Daí um crente matou. Tudo é elevado, um cristão, um pastor. Então, nós somos muito visados nesse mundo. E a gente tem que analisar direitinho quais os frutos que a gente tem tido. Somos pacificadores? Somos chamados filhos de Deus? E essa expectativa que o mundo tem a nosso respeito, ela é muito grande. Em Romanos 8:19, não sei se está no boletim de vocês, está? Diz assim, que a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. E os filhos de Deus vão ser revelados, sabe como? Pelos nossos frutos. João 15:5 diz assim, eu sou a videira, eu sou a árvore da vida, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. O pessoal do louvor pode subir aqui. A gente já está concluindo. O que o Senhor tem para as nossas vidas? São muitas coisas. Ele já nos comprou, nos resgatou, nos chamou, tem nos transformado. E a natureza criada espera com expectativa todo o nosso estilo de vida. Como eu tenho vivido? Em qual circunstância, em que situação me levou a uma paralisia? Que situação me levou a deixar de crer no poder de Deus? Quais desses frutos eu vejo que eu ainda não tenho em evidência na minha vida? Quando é para ter sede de justiça, eu tenho injustiça. O que já me paralisou,
E eu não quero nem mais pertencer a esse corpo. O Senhor tem muito para as nossas vidas. E se eu tiver desses frutos, estudando essa palavra, eu fui muito confrontado com sede de justiça. Alguns eu tenho até mais facilidades de receber, mas tem outros que eu realmente não tenho tanto não. Muitas vezes, por eu não ter uma sede de justiça correta, meu coração deixa de ser puro, e com isso eu deixo de ver a Deus, eu deixo de estar na presença do Senhor. O Senhor quer restaurar completamente todas as áreas das nossas vidas. Jesus é a árvore da vida, e esses frutos são características de quem está enxertado nele. Por mais que estejamos desanimados, entristecidos, cansados, sem perspectivas espirituais, Jesus está nos relembrando que Ele é, porque Ele veio e qual o plano dele para as nossas vidas. Em Mateus 11, 28 a 30 diz assim, vocês não têm: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O Senhor quer restaurar todas as áreas das nossas vidas. Eu creio que nesse ponto você pode analisar a sua própria vida. Quais desses frutos precisam ser melhorados ou podem ser melhorados para que você obtenha os resultados? Eu não tenho sido consolado, talvez eu não tenha chorado. Eu não estou me sentindo saciado, não estou me sentindo satisfeito. Talvez a minha justiça ainda esteja incorreta. Como que está a nossa vida? O Senhor quer nos tocar, o Senhor quer restaurar a nossa vida, para que a gente venha a ser uma árvore frutífera, para que a gente venha a ser uma árvore que por onde passa, demonstra o reino que ela pertence, demonstra aonde está enxertada. E esses somos nós, igreja. Pessoas enxertadas na videira verdadeira, pessoas que amam o Senhor e que têm se entregue por uma causa, mas o benefício, além de ser nosso, é para as pessoas que ouvem e veem as nossas atitudes, e é para o reino de Deus, porque nós fomos criados por louvor da glória dele, e o Senhor está nos chamando para isso, para que a gente venha ser parte dessa árvore da vida. A gente vai estar tocando um louvor. Eu queria que você colocasse de pé e meditasse um pouquinho enquanto a gente toca esse louvor.